Seja Deus, um bom dia para você, meu amigo, um bom dia para você, minha amiga, louvado seja Deus. Hoje é 10/5 do ano 2023. Que essa data fique gravada no teu coração e no meu coração. Deus, ele tem uma palavra que vai falar profundamente ao teu coração. Talvez você já possa ter vivido algo parecido desse tipo. Talvez você já enfrentou algum tipo de resistência por parte dos discípulos, aonde você congrega, aonde você costuma frequentar. E hoje eu estou aqui da parte de Deus para falar um pouco, louvado seja Deus, de um assunto muito importante. E quero falar hoje sobre o tema, louvado seja Deus, que fala sobre a atitude deplorável dos discípulos de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 19, verso 13 e 14. Somente 2 versículos que nós vamos meditar. Aqui nós vamos compreender uma atitude deplorável do discípulo de Cristo, que foi repreendido por Jesus Cristo, que esta atitude não estava correta. A palavra de Deus, ela diz o seguinte para o meu coração e para o teu coração. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O reino dos céus pertence a que são semelhantes a uma criança. Quero deixar aqui um bom dia para a nossa irmã Maria de Lourdes, que Deus abençoe minha irmã. Louvado seja Deus, viu? O pastor tá bem recuperado, estarei passando por uma revisão, louvado seja Deus, no dia 12, dia 13 eu já estou me dirigindo para a nossa cidade, para juntos nós levantar as mãos aos céus e glorificar ao Senhor com toda a força da nossa alma. Vontade é que não falta, fé é que nunca falta neste homem para a gente dar essa continuidade nesta jornada de fé. E eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntos, tá? Louvado seja Deus, retomando nossas atividades e nós vamos dar procedimento. Falando em atividade, louvado seja Deus, eu quero convidar aqui todas as famílias lindas de Araçás para no dia 27 deste mês, louvado seja Deus, teremos a festividade é o 8º ano de aniversário de emancipação da nossa igreja, a primeira igreja batista em Araçás, 8º ano de emancipação, e Deus está preparando o cenário. Não é o pastor Jerry que prepara o cenário. Quem prepara o cenário é Deus. Deus já está no controle, preparando o cenário para a nossa festividade, onde nós vamos ter nessa festividade, louvado seja Deus, a presença da banda Caiós, da primeira igreja batista de Acajutiba, o nosso amado pastor Jackson, pastor daquela amada igreja, como também teremos um grupo de teatro daquela igreja que estará brilhantando conosco a nossa festividade. A gente já criou um vínculo com essa igreja, louvado seja Deus, um vínculo de amizade, pastor Jackson, homem de Deus, homem que eu respeito porque tem testemunho. Louvo a Deus pela vida do pastor Jackson, pela sua família, e que Deus abençoe a vida do pastor Jackson. Mando um grande abraço para o pastor Jackson, como também a toda a comunidade aí de Acajutiba, louvado seja Deus. Que Deus abençoe essa comunidade que tem nos apoiado, eu agradeço muito, sou grato à vida do pastor Jackson, sou grato pela amada igreja, que sempre tem respondido os nossos apelos e tem estado conosco, nos ajudando a trazer um pouco de alegria do Senhor para a nossa comunidade de Araçá. Isso é muito importante, louvado seja Deus. Pastor Jerry gosta de criar vínculo de amizade,
louvado seja Deus, com pessoas sinceras, com pessoas corretas, e eu estou aqui agradecendo a Deus pela vida do pastor Jackson, publicamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Voltamos aqui para a palavra, louvado seja Deus. Esta palavra de hoje, eu estava meditando nesta palavra ontem, e entrei pelas madrugadas meditando nesta palavra, onde o Espírito de Deus falou no meu coração. A partir de hoje, eu só vou trazer qualquer palavra aqui, se Deus primeiro falar no meu coração. Não estarei mais trazendo palavra assim. Não, se Deus falar no meu coração, estarei entrando, trazendo uma palavra que eu tenho certeza que vai tocar no coração de alguém e que vai mudar a vida de alguém. Então a palavra de hoje fala desse encontro, louvado seja Deus, um lugar onde Jesus estava, e ali as pessoas começaram a trazer as suas crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e o abençoasse. Os discípulos de Jesus Cristo, eles tiveram uma atitude deplorável, que foi repreender as crianças, como se as crianças não tivessem direito de estar ali e receber a bênção de Deus. Aqui eu paro para fazer uma pequena observação. Tem pessoas que não entram no reino de Cristo e não deixam que os outros entrem. Pastor, me explica isso aí. Olha só, muitos desses discípulos, mesmo estando seguindo a Jesus, muitos deles ainda não tinham o passaporte credenciado para estar dentro do reino de Deus. No decorrer das provações do ministério de Jesus Cristo, isso foi provado. Muitos deles não estavam preparados. Eles ainda estavam em um processo de aprendizado, juntamente com seu mestre. Eles estavam aprendendo. E aqui nós entendemos que eles tiveram essa atitude de repreender as crianças. Olha só, quando o nosso mestre está, quem manda é ele. Acontece que os discípulos tomaram aqui uma atitude pelo mestre. Nunca devemos tomar atitude por Deus. Porque Deus existe, Ele é fiel, Ele está acima de todos nós, Ele é justo, verdadeiro, Ele está presente em nossas vidas, Ele está presente em nossas reuniões. A palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3, Deus está presente. Deus, Ele vê tudo, Ele contempla tudo, Ele sabe de tudo. Acontece que às vezes agimos de uma forma irracional, achando que Deus não está no ambiente para fazer coisas que Deus não se agrada, que Deus não autorizou fazer. E foi isso que aconteceu com esses discípulos. Eles tomaram a atitude de repreender as crianças, sabendo que o mestre estava ali, que cabia ao mestre tomar essa decisão. Mas eles tomaram a frente do mestre. E não é só nesse primeiro texto que nós vamos ver isso. Eu trarei uma próxima mensagem falando sobre esse assunto e outro texto, falando sobre isso, discípulos precipitados, e sempre tomando a frente de Jesus. Pedro também, em outra oportunidade, quando Jesus disse assim, olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja entregue na mão dos homens, seja crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro, de uma forma precipitada, ele toma a frente de Jesus Cristo e diz que de maneira nenhuma aquilo ia acontecer. Eu paro aqui e faço uma observação. Mas quantas pessoas estão, neste exato momento, tomando a frente de Jesus Cristo e dizendo que as coisas não vão acontecer na nossa vida porque as pessoas simplesmente não querem que aconteça. Tomando a frente de Cristo de forma irracional, mas só que onde Jesus está, a última palavra quem dá é Ele, aleluia. E Ele vai liberar a última palavra, como liberou aqui com os seus discípulos. Minha irmã, não é os homens que colocam ponto final na minha história e na tua história. Eles bem que tentam. Se os homens pudessem, eles nos enterravam vivos. Eles abriam uma cova, colocavam a gente dentro e vinha com a caçamba de brita com areia e cimento e nos sepultava vivos. Se os homens pudessem, faria isso conosco. Pastor,
Por que que essas coisas acontecem? Uma delas é por inveja. E a segunda é porque, às vezes, quem está tomado por espírito de trevas sempre se levanta contra aqueles que estão na presença de Deus. Se opõe. Onde existe uma oposição, aqueles que estão caminhando com Deus, tem trevas por trás. Porque quem vive na luz jamais faz esse tipo de coisa. Então nós entendemos biblicamente, pela revelação divina, pela revelação que Deus nos dá por meio da sua palavra. E aqui hoje eu aprendo, louvado seja Deus, por meio desta palavra, da atitude deplorável dos discípulos, onde eles simplesmente tomaram a frente do mestre para repreender as crianças. Agora, o que mais me chama a atenção é que Jesus aproveita dessas situações para trazer um ensino, uma palavra de ensino para os discípulos. E nós somos discípulos de Jesus Cristo. Todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós ainda estamos também em uma fase de aprendizado. Quando eles fizeram isso, ele disse para eles, então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Como nós entendemos esta fala de Jesus Cristo? A pergunta que eu faço é, será que nós estamos dentro do reino dos céus? Será que nós somos esse povo que estamos dentro do reino? Louvado seja Deus. A própria palavra de Deus, ela traz a revelação para mim e para nós. Ela traz a revelação. E aqui Jesus Cristo, ele disse para os discípulos o seguinte, olha, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas, olha só, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Semelhante à criança. O reino dos céus pertence às pessoas que têm coração como o coração de uma criança. Olha só, às vezes uma criança, ela se desentende com outra em um momento, uma hora depois já estão brincando, já esqueceu tudo. Jesus está falando de um coração inocente, de um coração puro. Jesus está falando de um coração sem maldade. Quando existe maldade no coração da pessoa, o próprio Senhor Jesus, ele vai trabalhar para que essa maldade seja arrancada, seja tirada. Louvado seja Deus. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é misericórdia. Deus, ele é compaixão. Louvado seja Deus. Então, as atitudes dos discípulos foram deploráveis a Jesus. E aqui eu quero parar para fazer uma observação e trazer aqui, louvado seja Deus, uma reflexão para a minha vida, para a sua vida, para aqueles que vão me ouvir, louvado seja Deus, onde a palavra diz assim, impedir alguém de se aproximar de Cristo é uma atitude deplorável. Não está dentro do reino de Cristo, está dentro do reino de Cristo, é ter um coração aquebrantado, puro como um coração de uma criança. Aqui nós paramos e fazemos uma observação. Como está o meu coração? O meu coração é um coração rancoroso? O meu coração é um coração que não perdoa? O meu coração é um coração que passa um ano para liberar um perdão? O meu coração é aquele coração que, se a pessoa fizer alguma coisa, a gente simplesmente vai trabalhar para reagir à ofensa? É esse tipo de coração que tem ainda nos discípulos de Cristo? Revidar as ofensas, partir para a agressividade, tentar prejudicar o outro, dizer assim, não vou deixar barato, vou me vingar, não vou ficar contente enquanto eu não ver essa pessoa no chão. É esse tipo de comportamento que Deus espera dos discípulos dele? Não, não é esse tipo de comportamento. Porque quem age desta forma, Jesus traz uma revelação profunda da palavra. Quem age dessa forma,
Quem tem um coração desta forma, ele está dizendo, está fora do meu reino, porque somente fará parte do meu reino aqueles cujos seus corações for como o coração de uma criança. Está falando de pureza, está falando de um coração leve, louvado seja Deus. Então, o segundo ponto, o reino de Cristo pertence às pessoas que têm um coração puro. Oh Jesus, louvado seja Deus. Crianças são puras. Se elas se desentenderem, uma hora depois elas estão brincando. E às vezes dentro do discípulo de Cristo, quando há um desentendimento, são anos. Às vezes precisa de anos para resolver. E às vezes nem os anos conseguem apagar a mágoa que existe no coração de muitos. E aqui eu paro e faço uma observação. Será que você está dentro do reino ou fora do reino? Porque muitas pessoas se julgam que estão salvas, mas com o coração cheio desses impedimentos, precisando de uma libertação profunda da parte de Deus, para que possa verdadeiramente ter o seu passaporte liberado e possa fazer parte do reino de Cristo, que o reino de Cristo é paz. Olha só, o reino de Cristo, ele é construído de paz, está escrito na palavra. Ele é construído de justiça e alegria no Espírito. Meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, se é isso que você está vivendo, está dentro do reino de Cristo. Se não estiver vivendo essas coisas, precisa buscar muito a Deus, para que Deus venha fazer um processo profundo de libertação, para que a gente possa verdadeiramente estar confirmado com os nossos dois pés dentro do reino. Eu sei que hoje tem muitas pessoas que estão com o pé dentro do reino e outro fora, e isso é um perigo. Eu sei que hoje tem muitas pessoas em cima do muro, indeciso. Eu sei que tem muita gente ainda vivendo um pouco da vida do passado e mistura com a vida do presente. Pega o passado, mistura com a vida religiosa. Não. A Bíblia diz que nós precisamos ter o nosso coração purificado pela palavra de Deus. É a palavra que nos purifica. É a palavra que nos limpa. Se alguém resiste à palavra, resiste o próprio Deus. Olha só. Em uma reunião de Jesus com os discípulos, Jesus pegou uma bacia e um pedaço de uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Então chegou a vez de Pedro. E quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, tu não lavarás os meus pés. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor, não só os pés, mas o corpo todo. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, basta somente os pés, pois o corpo já foi lavado pela palavra. Então a palavra de Deus é como água que purifica. A água limpa por fora e a palavra de Cristo limpa por dentro. Com esta palavra eu oro encerrando com você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, porque o Senhor é o nosso Deus. Tu conheces todas as coisas, tudo estão diante de ti, diante dos teus olhos. As nossas ações, as nossas atitudes, os nossos passos são confirmados ou desconfirmados. E que nesta manhã o Senhor possa estar entrando com libertação em todos os corações que estiver ouvindo esta palavra. Que tudo que existe dentro dos nossos corações, que impede, ó Deus, o agir dos céus em nossa vida, a tua presença, a tua grandeza, que o Senhor venha jogar por terra, em nome de Jesus, para que teu Espírito Santo possa entrar em nossa vida, fazer morada, que os céus estejam em nós, para a tua glória, em nome de Jesus. E você recebe, confirma e diz: amém. Eu tomo posse desta palavra, eu sou abençoado, em nome de Jesus. Deus me chamou para a vitória, Deus me chamou para conquistar, Deus me chamou para vencer. É isso que vai acontecer e nada vai mudar os planos de Deus. Confirma aí? Eu nasci para ser uma pessoa vitoriosa, nada vai mudar os planos de Deus na minha vida. Eu vou vencer, vou chegar ao lugar onde Deus me chamou para chegar e ninguém vai impedir. Com essas palavras,
você tomando posse, nós vamos concluir esta live de hoje. Louvado seja Deus, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Se a palavra falou ao teu coração, deixa aí o teu amém, deixa o teu testemunho nos comentários e que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Um abraço aqui para nossa irmã Maria de Lourdes, louvado seja Deus. E outras pessoas que entraram aqui, eu não sei, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Marcelo, que Deus abençoe o nosso irmão Marcelo também, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, sempre que eu puder, estarei organizando os horários da minha live, vai ter horário fixo. Quando eu retornar para as lives, vai ter horário fixo das nossas lives, vai ser tudo planejado e tudo vai dar certo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Olha só, você que ainda não me segue no meu canal da YouTube, por que não está, rapaz? Por que não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal, Pastor Gerry Adriano. Vá lá, se inscreva no canal. Louvado seja Deus, seja abençoado. Se você quiser me seguir no Facebook, é Gerry Adriano. Louvado seja Deus. No Facebook, Gerry Adriano, você vai me encontrar. Tem muitas mensagens boas, curtas, de réus, e você pode estar nos acompanhando, nos seguindo e ouvindo as palavras. Eu tenho certeza que a palavra de Cristo vai mudar o teu coração. Que Deus te abençoe. Aquele abraço abençoado. Fica com Deus e até o próximo encontro.